A manipulação emocional não começa com controle. Ela começa com vínculo. Ninguém entra em uma dinâmica manipuladora sabendo. Ela começa parecendo cuidado. Parece cuidado. Parece conexão. Interesse. Como que a manipulação acontece? Como que a manipulação emocional acontece? Quais são os mecanismos centrais? É uma dinâmica sutil. Não é tão claro. Então, como que a gente pode perceber, né? Quais são os mecanismos? Ambiguidade afetiva. Aproxima e afasta. Gera confusão. Intermitência. Ora valida, ora retira. Não há uma consistência de comportamento. Cria dependência. Cria dependência. Ou seja, cria estratégias para que o outro passe a depender daquela pessoa. Inversão dos fatos. Inversão dos fatos. É o que a gente fala que é um gaslighting sutil. Você começa a duvidar do que você sente. Culpa induzida. Então você vai ouvir frases tipo: você está exagerando. Eu só fiz isso. Porque você fez aquilo. Promessa de reparação. Promessa de reparação. Agora vai ser diferente. Mantém o vínculo. Ativo. Então, os mecanismos centrais para que você possa reconhecer quando você está sobre uma manipulação emocional, sutil, não é tão claro. Observa esses pontos aqui, né? Existe essa ambiguidade, sabe? A coisa não é clara. Ambiguidade, fica na dúvida, uma hora tá, outra hora não tá, gera uma confusão, um pequeno caos, né? Intermitência, as coisas não têm uma sequência, uma ordem, cada hora é de um jeito, né? Uma hora tá validando, outra hora tá se retirando, né? Intermitência. Inversão dos fatos. Você passa a duvidar de você. O gaslight é muito falado, né? Aí nas redes sociais e tudo mais. A culpa é induzida. Então, mas eu só fiz tal coisa porque você fez aquela coisa. Eu acho que você está exagerando, acho que você é muito sensível. E a promessa de reparação.
Esses são os mecanismos principais. Então a manipulação, ela não força a barra, ela conduz. E por que a pessoa entra nesse circuito? Não é fraqueza, não é ingenuidade, porque a pessoa entra. Entra nisso. Não é fraqueza, não é ingenuidade, é laço psíquico. Através desse laço, dessa necessidade de construir o vínculo, a pessoa busca reconhecimento, tenta manter o vínculo a qualquer custo, medo de perder o outro, medo de perder o outro, medo de perder o outro. E aqui entra as questões de abandono, de rejeição, de questões mais internas e mais profundas por conta desse medo. E a esperança de reorganizar a relação. Então a pessoa, ela não está tentando se perder, ela está tentando salvar o vínculo. Salvar o vínculo. A manipulação emocional, ela não cria a ferida, ela se apoia nela. Não cria a ferida. Ela se apoia nela. Então, diante dessa confusão, dessa instabilidade, onde a pessoa passa a duvidar de si, ela tenta, de alguma forma, ajustar. Eu vou entender mais, eu vou melhorar, eu vou fazer mais. Agora vai ser diferente, agora vai dar certo, né? E aí, o que acontece aqui em termos mais profundos e psíquicos, né? É como se a pessoa estivesse tentando, de uma maneira inconsciente, reencenar. Uma reencenação. Claro que é de uma maneira inconsciente, na tentativa de resolver. Através da repetição. Repetição. Um determinado conteúdo traumático. Então, existe um ciclo, né? Um circuito que acontece com muita força. Porque tudo que está relacionado ao trauma é com muita intensidade. Vem com muita força. Não é algo que a pessoa consegue lidar tão facilmente. Vem medo, a pessoa cede em função do medo de perder o vínculo, de perder o laço, de querer salvar o laço. A pessoa sente culpa, ainda mais se for induzida, né? Reforça uma sensação de que ela é a responsável por tudo. A necessidade de manter o vínculo, porque sozinho a pessoa acredita que não vai dar conta, e ela retorna. Então ela vive esse ciclo da manipulação de uma maneira inconsciente. Então parece que é amor, mas na verdade é repetição. Nem todo vínculo que prende é amor. Muitas vezes é só a dor tentando se resolver.
Então, muitas vezes a pessoa pergunta assim, nossa, mas a pessoa está sendo manipulada, né? Ela não percebe, né? Então, a manipulação, ela abre mão de alguns mecanismos. Estes são alguns, né? Parece cuidado, parece interesse, né? A manipulação acontece dentro dos vínculos, né? Por que a pessoa muitas vezes entra e não consegue sair? Porque ela quer construir um laço psíquico. Ela tem uma necessidade de construir o vínculo, de conexão, de afeto, de amor. E todo esse contexto é como se ela estivesse reencenando o trauma, numa tentativa inconsciente de resolver aquilo que um dia ficou marcado lá atrás, com conteúdos de afeto muito doloridos, como abandono, rejeição, medo, negligência, violência. Nem todo vínculo que você fica preso significa que é amor. Muitas vezes é só a dor tentando se resolver. Parece amor. Mas é repetição. Então aqui vocês estão vendo a manipulação como processo e como repetição. E por que a pessoa entra na manipulação? Por conta de conteúdos traumáticos que ela ainda não se apropriou, não percebeu e inconscientemente tenta resolver, ainda que a relação não esteja trazendo aquilo que ela gostaria. Espero que tenha sido útil para vocês. Deixa eu colocar o mapa aqui inteirinho. A gente vai fazendo passo a passo para que vocês acompanhem o raciocínio, pensem junto, façam uma reflexão e algo comece a se movimentar.